Porque Lua, você tem Jeff Bezos falando de Lua, você tem outras empresas falando de Lua. Marte, esquece. É só o Musk que fala de Marte nesse momento, porque só ele tem tecnologia para isso. Ele tá falando, galera, vamos esquecer esse lance de Lua. Vai ter uma reunião importantíssima agora, dia 1º de abril, para discutir o CLIPS, para ver se cancela ou não cancela o CLIPS dessas empresas todas que estão ganhando dinheiro para ir para a Lua. E eventualmente vai falar, cara, esquece isso aí, vamos para Marte. Lua vai ficar para outro momento. Ele já falou, né? Ele falou que a Lua é apenas uma distração. Que ele quer ir para Marte. Mas só que aí tem vários problemas aí, cara. Ele colocou um amigo dele para coordenar a NASA. Né? O Jared, né? Sim. Que ainda não foi aprovado, né? Foi aprovado hoje. Hoje? Hoje. Tá. Não, cara, tem que colocar Moon Sunset. Coloca assim. Moon Sunset foi aprovado hoje. Eu vi que ontem teve lá, sei lá, 40 astronautas que fizeram uma carta apoiando ele. Isso, né? Teve tudo e tal, e ele foi oficializado. Foi hoje, o Jared foi. Só que é foda, né, cara? Ele põe um amigo dele pra cuidar do negócio que a principal coisa é o Artemis. E agora ele entra lá e fala assim, não, essa porcaria aí não sei. Ele deu no começo, logo que ele entrou, cara, ele falou que o programa Artemis era um cabide de emprego, cara. Ele falou isso. O programa Artemis cabide de emprego. Entendeu? Tem muita gente que não... A gente tem que ir pra Marte, entendeu? Só que você tem 40 países que assinaram já as intenções da Artemis. Já gastou 58 bi no foguete e tudo lá. Isso é o pôr do sol na Lua por essa sonda aí. A própria estação já está sendo, parte dela já está sendo construída por parceiros internacionais. Não dá para... Não, dá, né? Dá pra fazer tudo, né? Mas é isso que o Lucas tá falando aí bastante tempo. Cara, é muito lobby, é muito interesse, é muita coisa. Entendeu? Dá pra saber pra onde vai? Não. Agora não dá. Não dá. E não é uma coisa que a gente tá escondendo aqui porque não quer falar. Cara, não dá, tá todo mundo assustado. Então temos uns cortes absurdos, assim, e a gente não sabe exatamente como que vai impactar. Teve muito corte, a NASA, muito corte, eu não sei quantos milhões de dólares foram cortados, muita coisa científica foi cortada. Entendeu? Só a Universidade de Colômbia é 400 milhões de dólares. É isso aí. Porque os caras estavam fazendo protesto pro Palestina lá. Falaram, enquanto vocês não resolverem isso aí, ó, menos 400 milhões de dólares pra vocês, cara. Então tem tudo isso entra nessa coisa. O Trump falou alguma coisa sobre Lua ou Marte? Ou não? Cara, o Trump ele fica ali apoia o Elon Musk. O Elon Musk tá falando abertamente. O Trump também, cara. O Trump também tá velhinho também, né, cara? Vai falar o quê, cara? Vá pra onde você quiser. Ele não quer. Quanto custa, vai? Você vai pra onde? Você vai com o quê? Com a sua nave? Não, Trump, eu vou com a minha nave aqui, pode deixar. Então, cara, faz se você quiser. Mas cara, eu acho que assim, a grande mensagem é, a gente tá aqui sentado assistindo tudo isso acontecendo. Isso é que é legal. A gente tá vivendo um momento tão único quanto os nossos pais lá na época da Apollo. É isso aí. E aí, cara, nós como brasileiros temos que decidir urgentemente se a gente quer fazer parte disso ou não, entendeu? Agora eu vou dar uma opinião, hein? Bombástica aqui. Um dos maiores ídolos do Elon Musk, sabe quem é? Quem? Wernher Von Braun. Eu estive lá na SpaceX agora e visitei lá a empresa. O principal auditório dele chama Auditório Wernher Von Braun. Será que o Elon Musk não quer vingar o Wernher Von Braun e meter-lhe o Marte ali na frente de tudo? Pode ser. Fica aí, ó, pra você. Mas, ô Sérgio, eu acho que tem o lance, né? Ele sempre falou de Marte. Sempre. Não, eu sei. O sonho da vida dele é ir pra Marte e tal, mas eu tô só falando nessa coisa que a gente contou aqui, entendeu? Aí, ó, ele pode vingar o amigo dele, ó. O amigo não, o ídolo, né? Ele sempre quis ser o rei de Marte, né? A história da vida do cara é essa, e ele queria passar por cima da pandemia pra fazer isso. Ele é focado, ultra foco nisso, hiperfoco. E ele vai passar por cima do que for pra isso acontecer. E ele deu uma entrevista agora, semana passada, direto lá da Casa Branca, perguntaram pra ele o negócio de ir pra Marte. Ele falou o seguinte, agora eu vou pegar o que eu queria falar do Elon Musk pra vocês. Tudo que ele falar, cara, deu uma filtrada. Em pelo menos uns 80%, que boa parte é marketing, porque precisa também. Prazo, por exemplo, ele nunca acerta. Então, é de prazo que eu vou falar. Ele falou assim, cara, o ideal seria que a gente fosse em 20 anos pra Marte. Só que o mais provável é em 30. Isso ele deu entrevista agora, acabou da entrevista agora. Aí eu falei, caramba, cara, aí sim. Porque eu sempre chutei que é 2050 que a gente pisa em Marte, entendeu? 30 anos vai dar 2050. O problema é que eu tá muito velhinho o Elon Musk, mas podia pisar antes. Podia ser antes. Mas aí que tá, cara. Agora ali, parece que ele tá falando uns negócios mais coerentes. Entendeu? Ou pelo menos no meio das loucuras que ele fala, ele solta uma coisinha mais coerente. Mas ele tá falando o nome do governo, né? Diferente, né? Então, exatamente. Então ajudou pra isso. Porque antes ele falava, não, 2026 nós estamos pisando em Marte. Aí é loucura, cara. Mas eu particularmente acho preocupante uma pessoa ter tanto poder dentro do governo, entendeu? Ele como dono da SpaceX, fazendo isso, tá excelente.
Né? Agora ele, se metendo na política, ele simplesmente vai implementar a visão que ele tem e esquece o resto, cara. Quer ser o rei de Marte? Vai ser o rei de Marte, entende? E isso, para a comunidade espacial, é muito preocupante. Total, né? Porque tudo aquilo que a gente falou de advogado, de fazendo direito espacial, diplomatas, pessoas fazendo política internacional espacial, tudo isso perde valor. Porque você tem um cara com muito poder na mão, com um sonho hiper focado de ir para Marte, que com certeza, na cabeça dele, já tem toda a estrutura de como que vai ser uma cidade com 1 milhão de pessoas em Marte. É isso mesmo. Ele falava de meter um nuke, né? De meter bomba atômica nos polos para tentar refazer a atmosfera. Ele parou também. Parou. Né? E a cidadezinha lá crescendo também, ele parou também. Ele vai parando com o tempo, cara. Dê uma chance pro nosso bilionário aí do coração. Dá uma chance pra ele, que ele vai se acertar. Enfim. Mas aí eu tava falando, né, cara? Hoje, os Estados Unidos estão dominando isso e a China está dominando. Então essa corrida, por exemplo, da Artemis, os Estados Unidos têm medo real de que a China chegue na Lua antes do retorno dos americanos. A China pode chegar na Lua como um taikonauta, que é o nome que se dá ao astronauta chinês, antes de 2030. Ele luta taekwondo e não sabe o que é? Não. Taiko é universo em chinês. Que é o cosmonauta... É o viajante do universo. Que é a mesma coisa do cosmonauta do russo, né? Sim. E, enfim, pode ser que chegue antes dos americanos, o que seria péssimo para os americanos, eles não conseguirem retornar antes que os chineses cheguem lá. Principalmente se os chineses começarem a extrair coisa de lá e usar aqui e mostrar que o negócio gira mesmo, né, cara? Que aí vira o problema aqui. Porque o chinês está muito fixado nessa história do hélio 3. Né? Isso é muito forte pro chinês, e o chinês nessa parte de fusão nuclear está muito avançado. Tem essa também. Então ele está casando as coisas. Parece que assim, o programa chinês foi estruturado há 30 anos atrás, é um negócio impressionante, assim. Então os caras estão seguindo a risca que eles queriam implementar na história espacial deles. Os Estados Unidos se perdeu nesse momento todo, essa dificuldade de ter uma pessoa, que nem tinha o Wernher von Braun, indicando um horizonte muito claro, deixou a China fazer isso. Então hoje os Estados Unidos, de certa forma, a China não está na frente dos Estados Unidos, mas pode passar em determinado momento. A estação espacial já está melhor. Eventualmente chega primeiro na Lua, começa a extrair primeiro o hélio 3, começa a criar indústria na Lua. Trazer a amostra de Marte. Nós não entramos no negócio de Marte, mas os Estados Unidos tem um sonho desde a década de 90, que é trazer uma rochinha de Marte. Ele fez uma missão que ele começou a colocar um monte de... Imagina um tubinho de ensaio, ele tá coletando rocha e deixando ele pronto para ir uma outra missão lá, trazer de volta. Esse era o plano, só que essa missão que vai lá ele já cancelou. Aqui é resgatar esses tubinhos. E os chineses estão falando de pousar, recolher e trazer de volta tudo. Perdeu. E o negócio da China é o seguinte, cara, eu falo sempre, a China fala que vai fazer, cara, ela vai fazer. Ela vai sair. Ela falou que ia pousar no lado mais distante da Lua, pousou, ainda cresceu um feijão lá, cara. E ainda trouxe a amostra de lá. A Chang'e 6 trouxe a amostra. Não, a China é porque é muita grana, tem interesse também. E eles devem ter vários estudos aí. Cara, o melhor atlas lunar hoje que a gente tem, o melhor mapa geológico é chinês. São 2 livrão dessa grossura, assim, ó. E os caras conhecem, cara. Eles conhecem aquilo ali. Eu acho que vai ser um baque se chegar, e vai ser um baque maior se eles provarem que, cara, era economicamente viável mesmo, meu amigo. E aí você tem hoje Estados Unidos e China, né, nessa corrida, e o resto do mundo olhando, cara. E aí estão muito distantes. Esse é o grande lance, né? Estão muito distantes, mas e daí? Vamos sentar no sofá e ficar olhando, ou vamos tentar fazer alguma coisa? E o Brasil, cara, tá nessa. O Brasil tem o 5º programa espacial mais antigo do mundo. A gente começou super antigo. A gente começou em 1956. Quando o Exército começou a fazer os primeiros testes, década de 60 já começamos a implementar as primeiras comissões de espaço no Brasil. A gente foi super percursor junto com outros países. Só que nunca foi uma prioridade para o nosso país, né? Teve uma prioridade muito rápida, a gente teve uma corrida espacial com a Argentina na década de 80 para ver quem conseguia colocar o primeiro lançador no espaço. Ali a gente desenvolveu uma família de foguetes chamado Sonda. Aí acabou virando o VLS, que foi um foguete que a gente, 3 tentativas, na última que explodiu, matou um monte de técnico brasileiro, né? Foram 21 vitimados, né? Em 2000. Dizem que teve sabotagem aí. Cara, eu conheço bem essa história, pra te garantir que não teve, tá? Não teve. Demoraria um tempo a gente explicar isso, mas não teve. Tá. Se teve, nem precisava. Porque tinha muitos pontos errados no projeto. Auto-sabotamos, tá? E aí, desde então, foi ali o pá de cal ali do programa espacial. A gente tem em torno de 16 satélites já lançados no Brasil, acho que foi, se não me falha a memória, mas poderia ser muito mais. O ponto é que hoje existe essa revolução do que a gente está chamando de New Space,
onde empresas privadas estão começando a fazer parte da economia. E aí você tem vários países que não tinha nenhum tipo de cultura espacial que está conseguindo emplacar empresas. Então a chance que a gente tem nesse momento é o governo brasileiro fala, putz, eu preciso emplacar empresas brasileiras, auxiliar essas empresas a emplacarem. Eu não estou falando de muito dinheiro para isso acontecer. Por exemplo, Bulgária. Bulgária tem hoje a principal empresa nos Estados Unidos que vende pequenos satélites, é uma empresa da Bulgária. Como que deu certo? Cara, o governo búlgaro foi lá, encomendou 3, 4 lançamentos de uma empresa que chamava Indurosat, estava começando, deu certo. Lá, leste europeu, mais barato, chegou no mercado americano, quebrando o mercado americano, porque o satélite dos caras é muito mais barato. Aí MIT, universidades super renomadas começaram a comprar esses caras. Então, por que não pode acontecer isso no Brasil? Pois é.